A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus, primiciando ao Senhor o nosso início de semana. Para quem ainda não sabe o que seria esse propósito, pastora. Esse propósito é algo que Deus colocou ao meu coração, de todo início de semana na segunda-feira à tarde, nós buscarmos dentro da palavra um direcionamento para a nossa semana. E como de costume, o Senhor, ele sempre me direciona um assunto. O Espírito Santo sempre traz algo ao meu coração. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre o assunto do vídeo de hoje, desse dia de propósito, é sobre o livre-arbítrio, é sobre fazermos escolha. Então nós vamos aprender dentro da palavra do Senhor um pouquinho sobre o que é o livre-arbítrio, um pouquinho sobre fazermos escolhas acertadas conforme a vontade de Deus. Mas antes de nós lermos o texto que Deus colocou ao meu coração, eu gostaria de te convidar a orar comigo, entregar esse momento diante da presença de Deus, porque nós não podemos fazer nada sem antes entregarmos esse momento a Deus, Tudo que nós formos fazer, nós devemos entregar a Ele, para que Ele venha nos dar um direcionamento conforme a vontade dEle. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos estar lendo lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Você pode dar uma pausa e procurar, mas antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero diante da Tua presença, Senhor, em mais um dia de propósito, eu quero lhe pedir perdão, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros, Paizinho querido. Quero te pedir perdão, Paizinho querido, das falhas e erros da minha família, dos meus irmãos, a qual vai estar vendo esse vídeo, Senhor. Eu quero colocar esse dia diante da Tua presença, Papai. Senhor, nós precisamos de um direcionamento Seu, Pai. Nós precisamos de um direcionamento dentro da Tua palavra, Pai, para a nossa semana, para o nosso dia. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa se manifestar, falar conosco, Pai, que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós, Papai. Abra o nosso entendimento, Paizinho querido, abra os nossos olhos espiritual, para que nós venhamos ouvir o que a Tua palavra tem a nos ensinar nessa tarde. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos, entrego a vida de cada um que vai estar vendo esse vídeo, aonde esse vídeo chegar, Pai, que o Senhor possa tocar em nós, Pai, e confirmar o poder da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra, Senhor, como está escrito, ela jamais voltará vazia, sem cumprir o seu propósito determinado. Por isso, nesse dia de propósito, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo privilégio, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a Tua voz dentro da Tua palavra. Fica conosco e abençoa esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Graças a Deus, Estamos mais uma vez aqui adorando o nome do Senhor, tirando um tempo aqui de qualidade para buscar um direcionamento de Deus. Nós vamos então, só relembrando o assunto, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, e nós vamos falar um pouquinho sobre escolha, sobre o que é o livre-arbítrio. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero te convidar a ler comigo aqui a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 6 e 7. Diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel, presta bem atenção nesse versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, Samuel era um profeta, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós vamos só explicar aqui rapidamente qual que é o contexto desses dois versículos que eu li. Aqui, irmãos, o profeta Samuel, ele foi orientado por Deus a ir até Jessé, pai de Davi, pai de mais 7 filhos, a ungir um novo rei de Israel. Quando o Senhor rejeitou Saul, então ele deu esse direcionamento para o profeta Samuel, ungir a Davi. Então ele vai ali até Jessé e ele vê o primeiro filho ali de Jessé, Eliabe, tá escrito aqui. Ele vê Eliabe. Certamente que Eliabe era um homem grande, alto, uma aparência bonita, E Samuel pensou com ele assim:
eu já vou ungir, né, Eliabe como o próximo rei de Israel. Mas no versículo 7, o Senhor dá uma orientação específica para Samuel. Ele fala, não é esse que é para você ungir. E o Senhor fala para ele, ó, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E o que que o Espírito Santo me fez refletir em cima disso aqui? Que muitas das vezes o homem olha para a aparência, né, e tira a sua conclusão em cima da aparência externa. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que aprender a olhar as coisas além da aparência e buscar sempre um direcionamento dentro da palavra do Senhor antes de nós fazermos qualquer tipo de escolha. Nós vamos aprender aqui hoje o que seria esse livre-arbítrio que todos nós temos. Se nós formos voltar lá no início, no Jardim do Éden, nós aprendemos ali com Adão e Eva, né, nós aprendemos que o Senhor, ao fazer a sua criação, né, ele deixou ao ser humano o livre-arbítrio. E o que seria esse livre-arbítrio? É o poder de tomar decisões, de fazer escolha. Mas vamos ver o significado do livre-arbítrio biblicamente dentro da Bíblia aqui. O significado do livre-arbítrio, segundo a Bíblia, é a capacidade dada por Deus ao ser humano de tomar decisões próprias, escolhendo entre o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. É um presente que permite amar e seguir a Deus voluntariamente, não de uma forma forçada. Em vez de ser uma coisa programada, é uma coisa voluntária, que eu decido e escolho fazer. Mas também o livre-arbítrio implica responsabilidades e consequência. E o que é que nós podemos aprender com o livre-arbítrio? Nós podemos aprender que o livre-arbítrio é algo dado por Deus ao homem, né? O homem pode fazer as suas escolhas, mas nós aprendemos também que toda escolha tem a sua consequência. Nós temos aí uma capacidade de escolher, de decidir entre uma coisa e outra, mas toda escolha que nós fazemos tem a sua consequência. Amém, meus irmãos? E nós vemos aqui, dentro da palavra do Senhor, o Senhor nos ensinando a escolher bem, não só olhando para a aparência externa, mas olhando de uma forma mais cuidadosa. Porque muitas das vezes pode chegar proposta até nós ou alguma decisão que nós venhamos ter que tomar e nós não podemos tomar essas decisões na empolgação, né, no calor ali do momento. Nós não podemos tomar essa decisão baseada mais na emoção, né? Nós temos que tomar essa decisão baseado no que a palavra do Senhor nos ensina em cima daquilo. E o que mais nós podemos aprender sobre fazer escolhas, sobre esse livre-arbítrio, né? E o Senhor me fez lembrar aqui de como nós podemos fazer boas escolhas, né? O que é que nós podemos aprender, de que maneira nós podemos fazer boas escolhas quando nós tivermos que tomar uma decisão ou fazer escolha. Nós devemos buscar a orientação dentro da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, né, que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho, guiando as nossas decisões. E é importante buscar conselho e discernimento antes de agir. Quando chegar uma situação até nós devemos perguntar, né? Nós devemos aprender a perguntar como que Deus agiria diante dessa situação. O que é que a palavra do Senhor diz acerca dessa situação? Então, o primeiro aprendizado que nós temos sobre livre-arbítrio, sobre escolha, é buscar a orientação dentro da palavra antes de escolhermos, antes de nós dizermos sim ou não a uma determinada situação que nos permite escolher. Nós devemos buscar o que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso, porque a palavra do Senhor tem sempre uma orientação para nós. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus, mas quando nós buscamos ali uma orientação dentro da palavra, o Senhor fala conosco, né? Então nós devemos buscar, sim, sempre a resposta das nossas escolhas dentro da palavra do Senhor, examinando com cuidado as escrituras, porque tem sim, sempre tem um conselho de sabedoria dentro da palavra do Senhor para nós. É impossível nós buscarmos uma palavra de sabedoria, buscarmos um direcionamento, buscarmos algo de Deus e Ele nos despedir de mão vazia. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos encontrar dentro da palavra essa orientação. Né? Nós vemos aqui, através do profeta Samuel, que ele ia ali já derramar o óleo da unção
no primeiro filho que ele viu, que era Eliabe, mas o Senhor o instrui a não olhar para o externo. Nós devemos analisar com cuidado antes de tomarmos decisões e antes de fazermos escolha. Nós também podemos aprender que nós podemos buscar conselhos de pessoas tementes a Deus. Nós devemos não julgar as pessoas, né? Julgar, aquela pessoa não está apta para me dar um conselho. Não é sobre isso, mas nós devemos analisar a quem nós contamos a nossa vida, a quem nós pedimos conselho. E a palavra do Senhor, ela nos instrui a buscar conselho em pessoas que são tementes a Deus, em pessoas que têm experiência para poder nos contar, em pessoas que temem os conselhos e obedecem os mandamentos do Senhor, pessoas que temem a palavra de Deus. E nós devemos olhar, sim, a gente conhece uma boa árvore pelo seu fruto, não é uma questão de julgar quem pode, quem não pode, mas antes de nós pedir conselho para alguém, nós podemos olhar, sim, como que é a vida dessa pessoa. Será que ela tem bons frutos? Não só pelo falar, não só pelo que sai da boca, mas será que essa pessoa tem frutos que glorificam o nome do Senhor? Então, além de nós buscarmos um direcionamento dentro da palavra do Senhor, nós podemos sim ter uma pessoa madura, temente a Deus, que nós podemos nos aconselhar com ela. E o Senhor também nos ensina nessa tarde que toda escolha que nós devemos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Tudo que nós formos fazer, toda escolha que nós formos fazer, nós podemos perguntar, será que isso que eu estou escolhendo fazer glorifica o nome do Senhor? Será que onde eu vou vai glorificar o nome do Senhor? Será o que eu vou comer hoje, a maneira com que eu vou me alimentar, vai glorificar o nome do Senhor? A maneira que eu vou vestir vai glorificar o nome do Senhor? A escolha que eu vou fazer glorifica o nome do Senhor? Então, toda escolha que nós formos fazer, se nós criarmos o hábito de perguntar se glorifica o nome do Senhor, nós vamos estar fechando aí uma brecha para o engano nas nossas vidas. Em 1 Coríntios fala, que nós devemos escolher para a glória de Deus, e isso até nas pequenas coisas, no comer, no beber, no vestir, onde vamos, com quem estamos. Até nessas pequenas coisas, nós devemos buscar um direcionamento de Deus. E a palavra do Senhor também nos ensina que o coração do homem, ele é enganoso e perverso. Quando a palavra do Senhor diz sobre isso, a palavra do Senhor está nos ensinando a não termos em nós mesmos uma autoconfiança, a nós termos e desenvolvermos em nós, através do Espírito Santo, uma dependência e confiança em Deus que não erra. Porque nós erramos, a palavra do Senhor nos diz, apesar do nosso coração que procede todas as saídas da vida, mas o nosso coração, ele é enganoso, é perverso, diz a palavra do Senhor. Nós, na nossa carne, nós temos a tendência a escolher errado, nós temos a tendência a pecar, nós temos a tendência ao erro. Então nós não devemos autoconfiar em nós mesmos, nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor não erra. O Senhor jamais fez escolhas erradas. Então sempre nós devemos nos lembrar do que o Espírito Santo está nos orientando hoje acerca do livre-arbítrio. A palavra do Senhor nos mostra, a história de Ló na Bíblia, Ló, ele escolheu a planície do Jordão. Por aparência era um lugar vistoso e bom para que ele pudesse morar e cuidar ali dos seus rebanhos. Mas só que ele não atentou para a maldade daquele lugar e as consequências foram muito graves. Nós vemos ali Sodoma e Gomorra depois sendo totalmente destruída por Deus, porque havia muita maldade naquele lugar. Então aquele lugar de aparência era uma aparência boa, bonita, agradável, mas não era um ambiente adequado para alguém que servia a Deus. E a consequência foi a destruição daquele lugar, Nós vimos ali, Deus tira ali a família de Ló, a mulher de Ló olha para trás, ela é transformada em uma estátua de sal, e nós vemos ali que Deus destrói Sodoma e Gomorra por causa do pecado, porque o pecado ali era muito grande. Então o Senhor nos instrui dentro da palavra a não fazermos escolha só pela aparência. Examina bem, olha com cuidado, ora a Deus,
pede discernimento a Deus. Pergunta para o Senhor, é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Eu devo mesmo ir a este lugar? Eu devo mesmo, Senhor, aceitar essa proposta de emprego? Porque até mesmo, irmãos, uma proposta de emprego pode nos tirar o foco da presença de Deus. Às vezes a gente vai olhar, é um lugar bom, às vezes o salário é muito bom, mas talvez o Senhor não queira que você esteja naquele ambiente. Ou às vezes até a escolha da profissão que nós vamos exercer. Até na escolha da profissão, do que nós vamos fazer para ganhar o nosso sustento, também tem que ser para agradar o nome do Senhor, que não seja só pelo dinheiro, pelo que aquilo pode nos proporcionar. Nós devemos perguntar, Senhor, a escolha dessa profissão, o que eu vou fazer dentro dessa profissão, honra o nome do Senhor? Agrada o nome do Senhor? Então nós vemos ali, né, que o profeta Samuel, né, ele aprendeu através de Deus a não olhar para a aparência externa, né, e a palavra do Senhor vai nos dizer nesse mesmo texto ali de 1 Samuel, no capítulo 16, se a gente continuar lendo, né, passa-se 7 filhos e ele pergunta, cadê o outro? Tem outro filho? E tinha Davi, que Davi não estava ali. Então Davi, ele não foi ungido a rei só por aparência, embora Davi fosse bonito, ruivo, mas as características que foram escolhida por Deus não era a aparência externa, era o que tinha dentro do coração de Davi, né? Porque a palavra do Senhor fala que Davi, ele era um homem conforme o coração de Deus, não porque ele não errava, não porque ele não pecava, mas porque ele se arrependia. Então o Senhor, antes de mandar o profeta Samuel ungí-lo, o Senhor já esquadrinhava, já conhecia, já sabia as intenções ali dentro do coração de Davi. Então nós estamos aprendendo hoje não olhar só pela aparência, a buscar sempre um direcionamento dentro da palavra do Senhor, buscar sempre uma direção para nós podermos fazer escolha. Se a gente for prestar atenção, irmãos, na palavra do Senhor, o Senhor nos fala sobre o plantio, sobre o que nós plantamos, nós colhemos, sobre a boa semeadura. Não tem como eu plantar... Vamos dar um exemplo, não tem como eu plantar uma semente de feijão e eu colher no lugar um arroz. Então, se nós fizermos escolha, nós sabemos que nós vamos colher as consequências de acordo com o nosso plantio. E o Senhor está nos instruindo hoje, Ele coloca diante de nós um proposto dentro da Tua palavra. Ele nos oferece hoje o bem ou o mal, ou a vida ou a morte. Está lá na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, irmãos. Está dentro da palavra do Senhor. É uma orientação acerca de fazermos escolha, acerca que vamos colher aquilo que estamos plantando hoje. E o Senhor nos faz uma proposta. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Vê, hoje tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vive e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entrar a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecerei, não prolongarei os dias na terra, a quais vai passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então o Senhor está nos ensinando que nós podemos escolher. A salvação, irmãos, nós temos de escolher ser salvo, né? A salvação é para todos. O Senhor Jesus veio para todos. Mas Ele não nos força, Ele não nos obriga a recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Quando o Senhor colocou Adão e Eva ali, e colocou ali aquela árvore no meio do jardim, e eles não podiam comer daquele fruto do meio do jardim, Adão sabia que ele não podia comer. Eva foi enganada, mas Adão, ele fez uma escolha a decidir comer daquele fruto. E a consequência, quando ele desobedece um mandamento de Deus, foi que eles foram tirados dali do meio do jardim. Então o Senhor nos ama.
O Senhor nos ama e Ele nos instrui a fazer boas escolhas. O Senhor nos orienta a amar a Ele acima de todas as coisas e ter esse cuidado de não colocar outras coisas acima de Deus. Uma das orientações são 2 maiores mandamentos que o Senhor deixa dentro da sua palavra para nós, que nós devemos atentar. Se fôssemos ter um resumo da Bíblia, se resume nesses 2 mandamentos que está dentro da palavra do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. O Senhor, irmãos, Ele nos pede para primiciarmos esse amor. O Senhor, irmãos, deve ser o que nós mais amamos. Nós podemos sim amar os nossos filhos, os nossos esposos, amar os nossos irmãos, viver em comunhão com eles, mas o amor de Deus é algo diferente, é algo que nós devemos colocar em primeiro lugar. E o Senhor nos ensina que quando quebramos um mandamento dele, a qual ele nos instrui a recebê-lo, a reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos a escolha. O Senhor não nos obriga a adorá-lo, não é algo forçado, como eu li aqui para os irmãos, como nós aprendemos o que é o livre-arbítrio. O Senhor poderia nos forçar, mas Ele não nos força a uma adoração forçada. Ele não nos força a obedecer, embora Ele tenha todo o poder e toda a autoridade para fazer isso, se assim Ele quisesse. Ele nos forçaria. Ele nos forçaria. Mas Ele não quer dessa maneira. Ele quer algo sincero que vem de dentro do nosso coração. Ele quer que nós busquemos nele esse direcionamento de fazer escolhas conforme agrada a presença do Espírito Santo dentro de nós. A palavra do Senhor nos instrui: não apagueis o Espírito Santo. Nós não temos esse poder de apagar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, tanto Jesus como o Espírito Santo, como Deus, são 3 pessoas em um só. É um ser poderoso, não tem como nós apagar o Espírito Santo jogando água nele. Quando esse versículo fala não apagueis o Espírito Santo, quer dizer sobre nós não retermos a vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Né? E será que tudo que nós vamos fazer, será que todas as escolhas que chegam até nós estamos buscando dentro da palavra de Deus uma orientação? Será que nós estamos perguntando: Senhor, se eu for lá, a tua presença vai estar comigo? Senhor, se eu fazer isso, eu vou glorificar e honrar o nome do Senhor? Então que nessa tarde nós venhamos refletir. Quem sabe não seja não, irmão, eu tenho certeza, vou corrigir a minha fala. Quem sabe não, é certeza. O Senhor está trazendo isso para nós sobre escolha, porque talvez o inimigo possa lançar nos decorrer desses dias algo a qual nós devemos tomar uma decisão. E o Senhor está nos instruindo a tomar a decisão acertada. Não é no momento da raiva que eu vou tomar uma decisão. Às vezes no momento de uma briga ali, no calor do momento, eu tô com raiva, eu tô irada, e eu vou tomar aquela decisão em cima daquela ira, porque a palavra do Senhor fala: irei. Você pode até irar, ficar zangado, ficar com raiva de algo. Irei, mas não pecai. Então não é dentro da ira que você vai responder. Você vai respirar, vai contar até 10, vai para casa, vai orar. Você não vai responder naquele momento. Você não vai responder no momento daquela afronta ou daquele confronto, ou o que seja que você estiver vivenciando. O Espírito Santo está nos direcionando a buscar domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Nós não vamos agir no calor da raiva, do momento. Ah, fulano fez algo que eu não gostei, eu já respondi ali na bucha, na tora eu já dei a resposta, porque não me agradou, eu me zanguei, fiquei com raiva, tomei a decisão, entreguei tudo e saí. Não vou pertencer mais àquilo porque me zangou. Muitas das vezes o inimigo pode usar essa situação para nos tirar do propósito. Pode sim, irmãos. É uma revelação de Deus para nós. Não toma decisão no momento de raiva. Não toma decisão no momento de ira. Se for preciso, pede licença, fala que vai orar. Se você não tiver a resposta no momento, porque nós não somos sabedores de todas as coisas, pode chegar até nós uma pergunta, e antes de você responder, se você não tiver certeza, fala: eu vou orar, eu vou buscar em Deus um direcionamento, depois eu volto a falar contigo, depois eu te dou uma resposta sobre isso. Isso não é feio. Não é falta de sabedoria, não é falta de coragem. Muito pelo contrário, demonstra uma sabedoria, uma autodependência em Deus e não em nós mesmos. Então o Espírito Santo está assim, com toda certeza, nos deixando essa palavra para nós, de alerta, para nós ficarmos atentos. Porque existe espírito malignos, espíritos de engano, que às vezes vai tentar nos enganar com aparência
de algo bom, mas na realidade aquilo é um prato enviado e é um prato mau para as nossas vidas. Então nem tudo que vai vir ao nosso encontro é Deus que está enviando. Nem toda porta aberta é o Senhor quem está enviando e é o Senhor quem está abrindo. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa tarde para buscarmos um discernimento e uma orientação nele e na sua presença. E principalmente de não irmos sozinhos a nenhum lugar. Nós devemos ir sozinhos. Né, nós podemos fazer aqui, fazer uma comparação ao filho, né? Ele ainda é menor de idade, ele está ali totalmente na dependência do pai, e muitas vezes ele fala, não, como eu quero chegar à maioridade, aos meus 18 anos, para mim poder sair de casa e tomar as minhas próprias decisões sozinha. Mas um pai, ele nunca quer o mal para o filho, né? Um pai que é temente a Deus, que vive segundo a palavra do Senhor, ele nunca vai desejar o mal para o filho, porque a palavra do Senhor nos fala, né? Se o nosso pai físico, né, ele deseja coisas boas para nós, imagine o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor nos deu o melhor dele, que foi o seu filho por amor a cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele padeceu naquela cruz do Calvário. Então vale a pena nós nos atentarmos aos conselhos do Senhor. E é privilégio nosso nós termos um pai que nos ama tanto e que está disposto a nos ensinar o bom caminho que nós devemos andar. Né? E depois que aquele filho cresce, depois dele ter desejado tanto sair dali debaixo das asas do pai, completar a maioridade, aí depois que passa dos 15, vem as responsabilidades, começa a trabalhar, e o filho percebe que a situação não era bem como ele pensava. Né? E depois ele vai desejar voltar até a idade onde ele estava ali totalmente na dependência do pai. Né, onde ele vivia ali na dependência do pai, debaixo dos seus conselhos. Assim é a nossa vida espiritual também. Muitas vezes a gente acha que a gente já cresceu demais e a gente quer sair de debaixo da proteção de Deus, fazer nossas próprias escolhas, né, confiando em nós mesmos. Né, e depois, quando vem as consequências, a gente percebe que nós estávamos errados. E nós podemos aprender, sim, com um conselho sábio. Nós podemos decidir não errar aprendendo com um conselho de sabedoria. E o conselho de sabedoria que o Senhor nos dá hoje é: faça as escolhas baseada conforme a palavra de Deus. Faça a escolha que honra e glorifica o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para hoje, para a nossa meditação, para a nossa semana, para nós analisarmos as nossas escolhas bem, para nós buscarmos um direcionamento de Deus dentro dessa palavra. É o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu, como instrumento, gravo esse vídeo aqui diante da presença de Deus. E eu quero te convidar a orar comigo, entregar, né, as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor e clamar a Ele para que Ele nos ensine a fazer boas escolhas que agradam o nome dEle, que agrada a sua presença, para que o Espírito Santo que habita dentro de nós não se entristeça conosco. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de propósito dentro da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de buscar essa direção dentro da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que vai ouvir, Senhor, a palavra do Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor leve essa palavra aonde for necessário. Senhor, eu quero te pedir que os meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo agora, ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo confirma, Pai. Porque eu sou apenas instrumento do Senhor, mas quem confirma a Tua palavra é o Teu próprio Espírito. Porque é o Teu Espírito Santo, Paizinho querido, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Espírito Santo, nos ensine nessa tarde sobre o que é o livre-arbítrio. Nos ensine, Senhor, a fazer boas escolhas. Nos ensine, Senhor, a ter o discernimento quando algo chegar até nós, quando uma porta for nos apresentada, quando uma escolha, Paizinho querido, nós tivermos que fazer. Senhor, nos guia dentro da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos caminhos, Pai. Nos direciona, Senhor, segundo a Tua vontade. Segura em nossas mãos e nos conduza, Senhor, ao caminho que leva à vida eterna, Pai. Porque nada é mais importante do que a escolha de Te aceitar como nosso Salvador, Papai. Por isso nos ajuda, Senhor. Renova o nosso entendimento, Pai. Que nós venhamos ver as coisas segundo a ótica de Cristo. Que nós venhamos perguntar para o Senhor: eu devo ir ou eu não posso ir? Eu digo sim ou eu digo não? Eu aceito essa proposta ou não? Que o Senhor nos instrua através da Tua presença e que nós venhamos sempre convidá-lo para estar conosco aonde nós formos. Obrigado, meu Senhor, pelo esse alimento tão rico que é a Tua palavra.
Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana que se inicia. Eu coloco a minha vida e a vida de todos os meus irmãos diante da tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse banquete que é a tua palavra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, esteja com cada um de vocês. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito.